Tá sob pancada, né? Aliás, isso sempre esteve, né? Antes da pandemia e durante a pandemia, o tempo todo, até hoje, né? E apesar das vacinas adquiridas, já adquiridas, contratadas, as pessoas continuam tentando ali desqualificar, isso é o papel da oposição mesmo, né? Tentando desqualificar qualquer coisa de positiva que o presidente faça. O presidente, eu sempre disse isso, ele não se dá conta de que tudo que ele fala e tudo que ele faz sempre será usado contra ele. Principalmente quando ele faz ou fala bobagens, né? E foi exatamente o que aconteceu no fim de semana, quando ele, empolgado ali com a presença de tantos brasilienses celebrando o aniversário dele, acabou repetindo velhas questões, velhos conceitos, etc., que não fazem bem ao país e nem fazem bem também a ele, né? Ontem, aqui em Brasília, foi impressionante a carreata, uma carreata com centenas de carros, toda essa gente acabou na porta do Palácio Alvorada para saudar o aniversário do presidente. Então ele se empolgou e quando ele se empolga, assim, acaba falando o que não deve, né? Ou que não deveria. Mas ele não vai parar de fazer isso porque é cabeça dura, né? Tanto quanto seus opositores. Seus opositores continuam repetindo as mesmas acusações lá do ano passado e tal, né? Houve um período em que cabia, por exemplo, a acusação de negacionismo. Hoje não tem, né? Eu acho que o negacionismo dele é com relação ao lockdown. O que a gente tem é negacionismo da vacina, isso sim. Isso são o que o presidente da Anvisa, o Barra Torres, chamou de negacionismo da esperança. Eu acho que é o único negacionismo vigente hoje no nosso país. O fato é que, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, assim, hoje, por exemplo, esta segunda-feira, é uma data importante. É o dia em que o número de vacinados com uma vacina no Brasil já superou o número de pessoas que foram infectadas pela doença desde o início da pandemia, há um ano atrás, né? Neste momento, já são, segundo a plataforma Vacina Brasil, já são 12 milhões e 10 mil pessoas que tomaram a primeira vacina e outros 4 milhões e 204 mil que tomaram a segunda dose, né? Neste momento também, segundo a mesma plataforma, que é uma plataforma independente da Rice University de Houston, lá no Texas, eles mostram que até este momento já foram distribuídas, né, entre os entes federados, entre os estados, 29 milhões e 144 vacinas, das quais foram aplicadas 16 milhões 215 doses, até agora, somando primeira e segunda dose. Eu estou citando esses números porque, com a orientação do Ministério da Saúde, no sentido de que liberando os estados para usar aquela reserva de vacinas de segunda dose como primeira dose, isso pode provocar um incremento interessante do número interessante não, muito importante do número de vacinados. Se você deduzir os 16 milhões, as 16 milhões e 215 mil doses já aplicadas até este momento, das 29 milhões que foram distribuídas, estamos falando aí de alguma coisa próxima dos 13 milhões de doses que poderão ser aplicadas a partir de agora, a partir já dos próximos dias, né? De acordo com o critério que cada estado vai adotar. O que a gente assiste é o presidente sob pressão permanente. Aliás, governar é administrar esse tipo de pressão. Ele tem dificuldades de administrar esse tipo de pressão, né? A gente vê que saiu, por exemplo, agora esses dias, ou está saindo ainda, né? Não sei se já foi divulgado, mas enfim, se já encerraram as adesões, mais um documento com mais de 500 assinaturas de banqueiros, empresários, milionários de uma maneira geral, e também pelos economistas que os assessoram. Assim, é um documento longo demais, como disse o ex-ministro Delfim Neto hoje no programa Gente, mais cedo, né? É um texto longo demais, aliás, cheio de obviedades, né? De conceitos que as pessoas já conhecem, mas é um documento importante, na medida em que está lá subscrevendo esse papel uma grande parte do PIB brasileiro, né?
Assim, em vez dessa peroração toda, eu preferia ver do nosso empresariado, esse mais antenado com o que acontece no país, outro tipo de iniciativa. Por exemplo, eles poderiam aproveitar essa mobilização para anunciar a criação, por exemplo, de um fundo de investimentos na pesquisa científica, né? Por que não? Nos Estados Unidos, na Europa, é assim que acontece. A iniciativa privada financia a pesquisa científica. No Brasil, pesquisa científica é coisa de governo, né? Tá bom, está na hora de mudar essa lógica, colocar o país no outro patamar, e a iniciativa privada, sobretudo esses bilionários, milionários, empresários e economistas que assinaram esse documento, eles teriam um papel importante nisso. Quer dizer, além de firmar posição crítica em relação à condução da pandemia, poderiam ser mais proativos no sentido de propor alguma coisa mais concreta, de modo que eles ajudassem para além dos impostos que já pagam, né? A gente precisa reconhecer que são pessoas, são cidadãos que investiram no Brasil, né? Gerando renda, gerando empregos e gerando impostos também. Isso é preciso reconhecer, o Brasil tem que agradecer a isso, inclusive, mas, de outro lado, é preciso dar um pouco mais do que tem dado, né? Esses dias aí a gente assistiu, acho que já falei sobre isso, a gente assistiu aí 4 grandes empresas, um banco, o BTG Pactual, uma grande indústria, Suzano, uma empresa de participações e mais outra grande indústria, a Gerdau. Esses quatro grupos, que são grupos dos maiores, mais importantes do país, uniram esforços para doar ou aumentar a oferta de leitos de UTI na cidade de São Paulo, 40 leitos. Olha, é uma ajuda maravilhosa, é claro que sim, né? São mais 40 leitos. Mas cá para nós, né? Para quem tem tanta grana, a gente esperava muito mais. Esse grupo de empresários que assinou uma carta endereçada ao governo Bolsonaro, que foi entregue aos presidentes dos poderes, faz uma síntese em 17 mil caracteres, é bastante coisa, mas faz uma síntese do cenário que a gente está enfrentando no Brasil, das dificuldades que precisariam ter sido superadas antes, como a negociação de mais vacinas, para que a gente pudesse evitar o prejuízo que a gente está tendo, o agravamento da crise. Pontua uma série de questões que são importantíssimas, mas, apesar de não se dirigirem diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, a imagem do domingo é um retrato do negacionismo, do meu ponto de vista, com relação ao uso da máscara. O presidente, mais uma vez, passa um recado péssimo, que pode custar vidas, que é tirar a máscara para ficar gritando com as pessoas num momento em que a gente não pode fazer isso. Não é aceitável. Então, de maneira geral, acho que a transparência e a comunicação tem que aumentar, que os empresários têm que se aproximar, talvez anunciar providências, né? Não ficar só reclamando. Mas o presidente Jair Bolsonaro passa um recado muito ruim quando ele continua relutando ao uso de máscara, que pode salvar vidas. Usar a máscara faz bastante diferença, então a gente tem que se preocupar com isso, tem que repassar esse recado, aumentar os cuidados ao máximo, porque esse, de novo, é o pior momento da pandemia. Infelizmente, a gente não conseguiu estabilizar e nem reduzir os números por enquanto.